Muito bom dia, pessoal. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Manhã Diversa. Como é bom ter você com a gente nessa terça-feira. Bom dia para minha companheira Roberta Relui. Bom dia, Mariana Zacaron, e bom dia para você que está acompanhando a gente aí de casa. Hoje é dia 5 de julho e nós vamos falar sobre investimentos aqui no Manhã Diversa. Nós vamos te ajudar a descobrir qual é a melhor forma de fazer o seu dinheiro render. Mesmo que o dinheiro que você tem aí para guardar seja pouquinho. E nós vamos conversar também sobre a síndrome de FOMO, que é o medo que algumas pessoas têm de ficarem de fora dos principais acontecimentos, principalmente no mundo virtual. E nós queremos fazer uma Manhã Diversa com a sua participação. Então manda pra gente sua pergunta, comentário ou opinião sobre um desses assuntos pelo nosso WhatsApp, o DDD é 32 e o número é 999397416. E por que não, uma foto sua assistindo a gente mostra ao vivo ainda hoje aqui no programa. E no Bora Rangar de hoje a gente vai rever a receita de caldo de milho com frango desfiado e bacon, que é sucesso. Então continue ligadinho com a gente, porque o Manhã Diversa tá só começando. O Manhã Diversa dessa terça-feira começa falando de economia. A gente sabe que a vida não tá fácil para ninguém, tá tudo muito caro, mas quando a gente consegue fazer, com que sobre um pouco de dinheiro, o que a gente faz? Onde a gente investe? Qual a melhor forma de investir esse dinheiro? E para ajudar a gente a entender os diferentes tipos de investimentos e para que perfil de pessoa cada um deles é mais indicado, já está aqui com a gente o economista Rodrigo Pinto. Bom dia, Rodrigo, seja bem-vindo. Prazer te receber aqui hoje. Bom dia, Mário. Bom dia, Roberto. Prazer é todo meu. E para a gente começar, então, vamos do básico, né? Porque eu acho que nem o básico, eu falo por mim, nem o básico eu sei quando esse é o assunto de investimento. Então, quais são os tipos de investimento que existem? Olha, se nós pegarmos o espectro geral da área financeira, parece muito complexo, mas não é. Tudo se resume ao seguinte: quando você vai investir o dinheiro, você vai, de forma geral, investir em um imóvel, você vai investir sendo sócio de uma empresa, ou você vai investir emprestando esse dinheiro a uma empresa ou uma pessoa. Tudo se resume a esses três blocos de investimento. Como você vai acessar esse investimento, a maneira que você vai fazer esse investimento, isso sim, tem diversas formas das pessoas fazerem isso. Então, existem vários termos aí dentro desse universo financeiro que confundem muita gente às vezes escuta e não faz ideia do que significa, né? Então, para a gente começar, o que é que significa o termo liquidez? Parece complexo também, né? É uma analogia como se, imagina o gelo, né? O gelo está lá sólido, parado. Quando você derrete ele se movimenta. Então, a liquidez representa a capacidade de você movimentar o dinheiro. Em termos práticos, você poder resgatar o dinheiro ou, se ele estiver aplicado em um lugar, você trocar essa aplicação. Liquidez é isso. Então, quando eles falam assim no mercado, aquele produto de investimento tem liquidez D+3, significa que se você pedir o resgate dele naquele dia, em 3 dias úteis, você vai ter aquele dinheiro líquido para você resgatar ou movimentar ele para outro investimento. É só isso. Então, quanto maior o número, quando a gente fala de liquidez, melhor vai ser ou não é tão assim? É boa pergunta. De modo geral, os investimentos mais longos, ou seja, que você tem menos liquidez, o dinheiro fica preso mais tempo, são investimentos que tendem a ter uma rentabilidade maior. A pessoa, por exemplo, se você vai fazer um investimento emprestando dinheiro para um banco, por exemplo, você vai fazer um CDB, o banco te paga um pouco mais de juros se ele poder ficar mais tempo com aquele dinheiro. É basicamente isso. Rodrigo, você falou outra palavrinha que parece que a gente sabe, mas eu acho que a gente pode explicar um pouco mais, que é rentabilidade, né? O que engloba aí a rentabilidade? A rentabilidade também é simples. É a diferença entre o capital, aquele dinheirinho que você colocou lá e você deixou emprestado ou aplicou em um imóvel ou aplicou em uma ação sendo sócio de uma empresa, é a diferença daquele capital para o que você vai auferir, você vai ganhar de lucro. Essa diferença entre o dinheiro que você colocou e os juros ou o lucro que você teve daquela empresa, daquela ação, essa é a rentabilidade, é o rendimento. E aí outro termo aí que a gente talvez escuta e não sabe o que significa, né? Que são os investimentos de alto e baixo risco. O que seria isso? O que é investimento de alto e investimento de baixo risco? Esse aí é um ponto que todo mundo tem que ficar muito atento.
e eu sempre reforço, né? Você tem, assim como você, quando compra um carro, busca um mecânico para consertar o seu carro. Você busca, se você está doente, você busca um médico para te orientar. É muito importante na hora de você fazer um investimento, você buscar um assessor financeiro que seja qualificado, que seja experiente, que faça parte de uma equipe para te orientar justamente sobre isso. Os investimentos que são de alto risco são aqueles investimentos que você não tem a absoluta certeza do rendimento que nós falamos agora, da taxa de retorno. Vou dar um exemplo. Você vira sócio de uma empresa. Qual a garantia real que você tem que aquele investimento vai dar certo? Ninguém tem 100% de certeza. Quando você investe, por exemplo, numa ação, aquela empresa pode dobrar de valor, mas ela pode também quebrar. Esse tipo de investimento, onde você não tem uma garantia real de rentabilidade, são considerados investimentos de risco. Eu costumo falar que os investimentos, se você colocar algum investimento que tenha algum risco dentro da sua cesta de investimentos, é muito parecido com o tempero. Você pode comprar o melhor tempero, o mais sofisticado, mas se você colocar demais na comida, o que acontece? Estraga a comida. Então você tem que colocar na dose que lhe cabe, na dose que seja bom para você. Como é que você sabe tangenciar isso? Você sabe modular isso? É igual a questão do médico. Nem sempre você tem essa expertise. Você tem que buscar um profissional para te orientar em relação a isso. Então, acho que a grande questão é entender, né, o que é melhor mesmo com o dinheiro que você tem, a quantidade, e aí entra também o caso do perfil dessa pessoa, né? Então, antes de começar a investir, é necessário identificar esse perfil aí do investidor. Mas o que é esse perfil? Quais são os fatores que são levados em conta para o pessoal de casa saber se é um pouco mais conservador ou se sim pode arriscar um pouco mais, por exemplo, nesses de alto risco? Como que a gente identifica esses perfis? Olha, Mara, ótima pergunta sua. Eu chamo isso, no nosso trabalho lá, eu sou assessor de investimento de um banco especialista em investimento, nós tratamos disso todos os dias. Eu costumo criticar as literaturas que trazem um combo pronto. Né? O investidor, cada um tem uma vida, cada um tem um sonho, cada um tem um medo. As nossas vidas são totalmente diferentes. Pessoas que nascem na mesma casa, são criadas na mesma casa, têm expectativas diferentes. Então, nós temos que fazer o quê? Pegar essa pessoa, esse ser humano, e conectar a realidade dele e o perfil dele no mercado financeiro. Um exemplo, às vezes um investidor ele tem muito conhecimento técnico, ele tem vontade de investir, ele quer ganhar muito dinheiro, mas está no momento de vida, apesar dele ter um perfil arrojado, que é necessário ele fazer investimentos conservadores. Ou o contrário, às vezes a pessoa é super conservadora, mas ela quer fazer uma modulação, ela quer fazer um processo de investimento de longo prazo, onde ela precisa colocar uma pitadinha daquele tempero que eu te falei, que naquele curto prazo não vai fazer nenhum mal para o investimento dela, mas no longo prazo vai mudar a vida daquela pessoa. Então isso é muito individualizado, tem que ser conversado e é à luz e reflexão do momento da vida de cada um. E depois disso, de você analisar a pessoa, o ser humano que está lá investindo, aí nós vamos analisar o mercado financeiro, o momento econômico, as opções de investimento e encaixar isso. Né? Se não for nessa ordem, é como se você fosse aleatoriamente numa farmácia e comprasse um remédio só porque é uma farmácia. Né? De repente, aquele remédio não lhe cabe. E quando a gente, né, agora que a gente entendeu um pouco desses termos, o que significa essas coisas que a gente escuta falar, uma outra coisa que todo mundo escuta falar, com certeza, são os vários nomes, os tipos de investimento que existem, e aí fica perdido, são muitas opções, qual que é o melhor para mim? Então a gente vai destrinchar um pouquinho aí alguns casos pra gente talvez tentar, o pessoal de casa ir anotando, talvez esse daí seja interessante de eu pesquisar mais sobre, talvez esse daí se enquadre mais para mim. Então vamos aí falar de alguns exemplos, né? Quais que são os tipos de investimento mais indicados para quem quer aplicar um valor pequeno todo mês? Olha, parece uma sopa de letrinhas, né? Mas não é tão complexo assim. Né? Basicamente, quando você vai fazer um investimento e você não vai ser sócio de uma empresa, através, por exemplo, da Bolsa de Valores, você compra uma ação. Quando você não vai ser sócio de um grupo de imóveis, quando você compra um fundo imobiliário. Quando você não vai para essas duas vertentes, você está emprestando dinheiro para alguém. Então, vamos começar, por exemplo, Tesouro Direto. É um investimento que parece muito tranquilo de fazer, mas a pessoa tem que escolher o Tesouro Selic. Então, Tesouro Selic, você está emprestando dinheiro para o governo federal, para financiar dívidas, investimentos do governo. Então, esse Tesouro Selic é um bom investimento seguro,
onde a pessoa tem a liquidez, ou seja, você pode resgatar o dinheiro a qualquer momento que você precisar. Você tem a segurança do país, do Brasil, do Tesouro Nacional, e você tem toda essa tranquilidade. Então, Tesouro Direto, Selic, tem outros tipos de investimento. Tesouro Direto é um bom investimento para começar. Quando você sai do Tesouro Direto, aí você tem os CDBs, você tem as LCIs, as LCAs, que essa sopa de letras, mais ou menos o seguinte: você empresta o dinheiro para o banco te devolve o dinheiro com juros e o banco utiliza esse dinheiro para emprestar para outros investidores. Então, vou dar um exemplo aqui. Quando você faz um CDB, você empresta para o banco diretamente. Quando você faz uma LCI, que é uma letra de crédito imobiliário, você empresta para o banco, mas o banco tem que destinar esse dinheiro para investimentos imobiliários. Então, o governo dá uma isenção de imposto de renda para estimular o mercado imobiliário. Quando você faz uma LCA, é letra de crédito agrícola. O banco tem que emprestar para investimentos de agronegócio. E uma outra vertente de renda fixa que pouca gente conhece são as debêntures, onde você não precisa de emprestar o dinheiro para o banco. Você empresta direto para a empresa. Você pega uma debênture da Vale do Rio Doce. Você está emprestando dinheiro direto para a Vale e você recebe esses juros. Eu estou falando isso tudo que todo mundo pensa que o mercado financeiro é algo frio. O mercado financeiro é justamente a conexão de desenvolvimento, de emprego e renda do país. Quando ele funciona muito bem, qualquer dinheiro que você esteja aplicando, você não está especulando. Você está emprestando para um produtor ou para um consumidor. E está fazendo a economia girar, nós estamos pagando os impostos, as pessoas estão produzindo. Então, um país onde as pessoas se atentam a isso, um país como o nosso, impostos tão altos, tão difícil de ganhar vida. Quando você presta atenção nesse nível de detalhe, você faz essa conexão e faz o mercado girar como um todo, você ganha mais dinheiro, sua vida melhora e o mercado, de forma geral, também melhora. Rodrigo, então tem essas opções e eu acho que quando a gente fala de investimento, muita gente pensa que tem que ser um valor muito alto, né? Ah, não, se for só R$100 por mês eu não vou nem investir. Mas então sim, é possível, né, trabalhar esse investimento com quantias pequenas, né? Maria, é justamente isso, é muito pelo contrário. Quando você tem pouco dinheiro, mais atenção, mais disciplinado você tem que ter com relação a esse investimento. É pouco, né? E se você não começar diligente e forte e com muito cuidado nesse pouco, ele não vai se tornar muito nunca. Então é importante sim esse cuidado. Existem investimentos para todos esses aspectos que eu coloquei. Você consegue investir no mercado imobiliário de alta performance. Eu estou falando de shopping centers, galpões logísticos de alto padrão, salas comerciais de alto padrão através de fundos imobiliários com pouquíssimo dinheiro. Eu estou falando com menos de R$1.000. Você consegue acessar grandes empresas no mercado acionário. Você consegue fazer investimentos, que a palavra é renda fixa, mas, como eu falei, é emprestar o dinheiro para alguém, né, com pouco dinheiro também. E tem outros veículos de investimento que são veículos que organizam essa mistura entre ações e renda fixa. São os fundos de investimento também. As pessoas também podem acessar essa cesta que combina um pouquinho de cada coisa. Excelente. O pessoal de casa está anotando aí essas informações. Eu vou rever esse programa de hoje com certeza. Eu também, com certeza, você de casa que talvez não tenha conseguido anotar as informações que ele passou agora nesse primeiro bloco. Em breve esse programa vai estar disponível no nosso YouTube para você anotar e no próximo bloco a gente continua falando sobre esse assunto, continua a nossa entrevista sobre investimentos para você, né, poder entender um pouco melhor desse universo que parece um pouco cabeludo, um pouco complexo, mas talvez não seja bem assim, né? Então mande a sua pergunta pelo nosso WhatsApp que aparece aqui na tela para você. Nós estamos esperando a sua mensagem. A gente volta já já. Já estamos de volta com Manhã Diversa, agora são 10 horas e 18 minutos e hoje aqui no programa nós estamos conversando sobre investimentos, conhecendo então um pouco mais sobre cada um deles com a participação do economista Rodrigo Pinto. E você já mandou sua pergunta ou mensagem pra gente? Aproveita que ainda dá tempo e o nosso WhatsApp está aparecendo aí na tela para você. Então, Rodrigo, mais uma vez, muito obrigada por esclarecer esse assunto, né, que, como a Mari bem falou, né, parece que é muito complicado, mas pelo menos na nossa primeira parte da entrevista foi super didático, então, assim, já estou entendendo muito mais sobre esse universo aí do investimento. E continuando as nossas perguntas,
Você falou, então, sobre o investimento em bancos, né? Quando a gente fala de governo, existe um só, mas bancos são vários. E aí essas taxas que a gente tem que ficar atento, elas são as mesmas ou vai variar de banco para banco? O que a gente deve ficar atento nessa hora? Olha, meu conselho é sempre procurar um banco especializado. Assim como você vai, por exemplo, num cardiologista e não busca um exame oftalmológico, porque ele tem expertise diferente, equipamentos diferentes, você buscar uma entidade, um banco de investimentos que seja especialista. Ou seja, tem bancos que são especialistas em crédito, a maioria dos bancos de varejo. Alguns são especialistas em crédito automotivo. Então, você buscar um banco, uma casa, onde ela seja especialista em investimentos. Esse é o primeiro conselho. O segundo, em relação às taxas, quando você vai analisar um investimento, é importante olhar as taxas, mas não é a primeira linha de corte. Nós olhamos o resultado final. Vou dar um exemplo aqui para ficar fácil para todo mundo entender. Você pode ter, por exemplo, uma LCA que é isenta de imposto de renda e do outro lado você pode ter um CDB que você paga imposto de renda. Só que de repente a rentabilidade desse CDB, mesmo você pagando imposto de renda, é maior do que a LCA que você não paga. Então é melhor você fazer um investimento que é tributado, paga o imposto de renda e sobra mais dinheirinho na sua mão. Então, essa é uma coisa importante. Vou dar outro exemplo, os fundos de investimento. As pessoas não podem olhar os fundos só pela taxa de administração. Ela tem outras coisas para ser olhado. O perfil, como nós falamos, se esse fundo atende, a liquidez, ou seja, a disponibilidade de você resgatar o dinheiro, mas a linha de resultado final. Ele pode sim cobrar uma taxa alta desde que ele entregue para o investidor um resultado consistente e seguro. Melhor do que um fundo que cobra barato e não te entrega o resultado. Excelente. Agora, para a gente continuar falando aí, né, das possibilidades para o pessoal de casa que está pensando em investir, talvez ainda não tenha decidido, a gente já falou sobre quem quer investir um valor baixo todo mês, mas e quem quer investir um valor alto, já começar a investir numa quantia grande, talvez já tenha um dinheiro guardado aí, sei lá, em poupança, desde, sei lá, de criança, e agora falou, não, eu quero pegar esse dinheiro e investir num lugar que realmente ele vai render. Mas já tem uma quantia boa ali, significativa. Como que a gente começa nesses casos? Olha, a grande diferença é que tem pouco dinheiro, quem já tem um dinheiro significativo, é que quando você tem mais dinheiro, você consegue montar uma estrutura mais diversificada, esse é o primeiro ponto. Isso ajuda no processo. Você consegue, como nós falamos no início, acessar investimentos mais longos. Então, quando você vai, o correto de um profissional, um assessor financeiro, não é você dar a grande tacada, você fazer uma escolha. É você fazer uma grade de tempos de vencimentos diferentes, ou seja, você vai fazendo acessos que sempre vai vencendo um dinheiro, um investimento na sua conta, e você vai reaplicando, é uma cascata de juros que você vai recebendo. Então você consegue, quando você tem muito dinheiro, diversificar mais. E tem alguns tipos de investimento que são específicos, que no mercado financeiro o jargão é para investidores qualificados, que você consegue acessar com um valor um pouco acima. Justamente o mercado faz isso para resguardar os investidores que estão começando de não acessarem investimentos que são um pouco mais complexos e são reservados justamente para quem tem já uma capacidade financeira maior. Então a grande diferença, em resumo, é assim, se você tem mais dinheiro, fica mais fácil, porque você diversifica mais e que você consegue acessar outros tipos de investimento. Mas diferente do que era no passado, hoje, basicamente, o investidor que está começando, né, o telespectador pode se atentar a isso e pode verificar isso, você consegue acessar quase tudo. Os bons investimentos, você consegue acessar o mercado de capitais, o mercado de renda fixa, o mercado imobiliário, mesmo com pouco dinheiro. No passado, não muito distante, isso era realmente a dificuldade, isso mudou bastante. Entendi. Então, para a gente exemplificar, né, uma pessoa tem 100 mil reais guardados. O que possibilita ela investir, por exemplo, 30 mil em emprestar para um banco, 40 mil em emprestar para uma empresa, porque aí vão ser rendimentos, tempo de resgate diferentes. E isso, então, essa que é a grande vantagem para quem tem mais dinheiro, né? Não é pegar os 100 mil e colocar em um só investimento. Exatamente, não, né? Isso, exatamente. E agora, para quem quer juntar dinheiro a curto e médio prazo, quais são essas melhores opções? Olha, então depende muito do objetivo. Vou dar alguns exemplos aqui. Você vai fazer uma viagem no final do ano. E essa viagem, por exemplo, é para o exterior. Você vai para os Estados Unidos. Então é interessante você acessar o mercado, por exemplo, de renda fixa e já também ir acessando, por exemplo, um fundo de dólar, onde você vai colocando parte dos seus recursos indexadas na moeda
que você vai gastar nesse país. O que vai acontecer? Se chegar próximo da viagem, o dólar disparar, parte do seu dinheiro dispara junto e você preserva o poder de compra. Se o dólar cair, aquele investimento que você fez em dólar, você vai perder um pouco de dinheiro, mas na hora de você comprar as passagens ou comprar dólar, o dólar também vai estar mais barato. Então a conta fecha. Esse é um tipo de conta. Você vai fazer, por exemplo, um investimento mais de longo prazo, vai juntar dinheiro, por exemplo, para a faculdade do seu filho. Então você pode acessar investimentos um pouco mais longos, onde você não vai precisar de resgate. Um grande conselho que eu dou para todo investidor, aquele que está começando, ou aquele que já tem um portfólio mais sofisticado, é que você precisa de ter uma base, você precisa ter uma reserva de emergência. Todo investidor que tem essa reserva de emergência é como se fosse a base de uma casa. Passa um vento, o chão treme e aquela base lá segura. Você tem uma capacidade maior de levar os outros investimentos de longo prazo até o final e você não tomar nenhum pênalti de um resgate antecipado. As pessoas querem, de repente, uma rentabilidade maior, querem ganhar dinheiro mais rápido, mas o principal caminho, o caminho mais seguro para isso acontecer, é você primeiro construir essa base. Quando você tem uma emergência, você é seu banco. Você vai lá no seu banco e resgata o seu dinheiro. Você preserva o seu investimento de longo prazo, você deixa de pagar juros abusivos para o banco porque você tem a sua reserva e você ganha dinheiro com a sua reserva. Aí, aos poucos, você vai aumentando seus investimentos e buscando mais rentabilidade. Mas essa base é um grande conselho. É uma estrutura sempre vencedora. Tem que contar com a imprevisibilidade das coisas, né? Não adianta. Imagina, por exemplo, a gente acabou de passar por um momento de pandemia. A pessoa foi demitida. E aí, quando vê, tem dinheiro, só que ele vai ser resgatado daqui a 2 anos e está precisando. E aí não pegou nenhuma parte desse dinheiro, né? Para deixar ali, como você bem disse, na base, né? Para conseguir ser esse respiro nesses momentos. Né? E além disso, eu faço mais um complemento. É justamente nesses momentos de crise que aparecem boas oportunidades. E para você aproveitar essas oportunidades, você tem que estar, em primeiro lugar, tranquilo, em termos psicológicos, você tem que estar bem orientado e tem que ter dinheiro. Então, esses investidores, nós brincamos no mercado financeiro, que para ganhar dinheiro no mercado financeiro, geralmente é a corrida que você ganha sentado. Você se estrutura e fica preparado para as crises, porque elas virão. Se vai ser interna, externa, política, sanitária, se vai ser uma guerra, sempre tem algum tipo de crise, alguma coisa que abala qualquer país. Nesses momentos, você está com o seu dinheiro protegido, você está com uma parte em liquidez para você movimentar para as suas emergências e com capacidade de aproveitar a que nós chamamos de distorções de mercado. É justamente isso. No momento que todo mundo quer vender alguma coisa, é o melhor momento de comprar essa coisa. No momento que todo mundo quer comprar, os preços vão se movimentando e você vai aproveitando esse cenário. E para isso nós precisamos dessa base. E agora que a gente está entendendo melhor essa situação toda, ainda tem muita gente que quando fala de dinheiro, de botar o dinheiro num banco, ou de tirar o dinheiro debaixo do colchão, ou daquele envelope escondido dentro do armário, tem um medo, né? Vou pegar meu dinheiro e vou botar lá, né? Então, para tranquilizar essas pessoas, quais cuidados que a gente deve ter, então, a investir, principalmente valores altos, mas eu acho que isso vale para qualquer valor, né? Vale qualquer valor. Hoje nós temos instrumentos de proteção, como Fundo Garantidor de Crédito, até R$250 mil por CPF, investidor tem um nível de proteção. Mas é sempre importante vocês buscarem, todo mundo buscar uma assessoria financeira de qualidade. Uma outra dica que eu vou falar aqui para todo mundo, pouca gente sabe, se você buscar uma estrutura de assessores de investimento, não tem nenhum custo para isso. Assim como o gerente do banco tradicional, quando você vai lá no banco, se você for uma vez no banco conversar com o gerente, ou for 30 vezes, ele não te cobra mais por isso, né? O salário dele é pago pela instituição financeira. As assessorias de investimento profissionais também não cobram, elas são pagas pelos bancos de investimento justamente para prestar esse tipo de orientação. Então é sempre bom você não confiar cegamente no assessor, mas ele vai te dar informações relevantes para melhorar a sua tomada de decisão. Rodrigo, a gente pediu a participação do pessoal de casa e a gente recebeu da Ana Cristina de Matozinhos. Ela mandou assim: bom dia, queria saber, está no tempo oportuno de comprar uma casa pela Caixa como forma de investimento ou isso vai depender justamente, né, do quanto de dinheiro que essa pessoa tem, se a base já está forte, né, se tem aí um dinheiro. Como que fica então nesse caso aí da Ana Cristina? Olha, eu acho que você já respondeu metade da pergunta. Primeira coisa importante, qual é a sua capacidade de pagamento? Quais são os juros que ela vai tomar para a compra desse imóvel? Por exemplo,
Se ela conseguir um endividamento dentro da Caixa Econômica Federal que seja muito baixo os juros e as prestações sejam muito parecidas com o gasto que ela tem com aluguel hoje, é um risco relativamente baixo ela tentar essa compra. Para nós cravarmos que vai ser um bom investimento, são fatores diversos ao longo do tempo. Então, o tipo de endividamento, como é que o mercado imobiliário vai se comportar. Então, você já respondeu sim de forma brilhante. Primeira coisa, ela tem uma estrutura financeira, uma base que dê uma segurança para se caso aconteça alguma coisa na vida dela, ela tem uma capacidade de pagamento até ela tomar uma decisão, até ela tentar buscar uma solução para aquele problema que aconteceu. Acho que é o primeiro grande conselho. Chegou mais uma pergunta que é da Elis de Contagem. Ela pergunta o seguinte: investir em previdência privada é satisfatório? Perco muito dinheiro quando vou resgatar devido aos impostos. Que dica que você dá para ela? Acho que a primeira coisa é, se você acessa uma previdência, é uma maneira de você acessar um fundo de investimento que tem características diferentes dos fundos de investimento tradicional. A maioria das previdências, elas têm taxas de administração que não são compatíveis com a realidade do mercado, então é importante buscar uma casa de investimento especializado que tem uma estrutura de previdência diversificada. Os bancos comerciais normalmente não têm isso e são tipos de investimento de longo prazo. Então é importante ter aquela base de investimento e você investindo em previdência privada, que na maioria das vezes não é um investimento tão brilhante assim, mas ele se popularizou pelo nome, mas na prática é como se fosse um fundo de investimento tradicional, você buscar ele como investimento sim de longo prazo, não como uma reserva de valor para você resgatar no curto prazo. Se o investidor olhar isso como um investimento de curto prazo, possivelmente ele não vai ter um bom resultado financeiro. Mais uma pergunta do pessoal de casa, eu acho que realmente investimento mexe mesmo, ainda mais que a gente não tem, né, esse ensino nas escolas. Eu, por exemplo, tudo que você falou aqui são coisas que eu não tenho conhecimento, então assim, realmente... Não tinha, agora tem. Agora eu tenho, é isso aí. Então eu acho que isso realmente mexe com a participação do pessoal e que bom que o pessoal de casa está participando. E mais uma pergunta. Para quem tem R$100 para investir por mês, a poupança vale a pena? Como a gente disse, né, os valores pequenos e que a gente acha que não vale a pena, mas que vale a pena investir sim, né? Olha, para quem está com dinheiro na poupança, melhor do que ele estivesse debaixo do colchão em casa, né? Então, na maioria das vezes, um investimento fácil, de fácil acesso, né? Mas hoje existem investimentos melhores a partir de R$100. A poupança, no ano agora de 2021, 2022, ela perdeu feio para a inflação. A inflação foi quase o dobro do rendimento da poupança. Então, tecnicamente, quem estava com dinheiro na poupança perdeu dinheiro, né? Os preços subiram e o seu dinheiro da poupança subiu, não acompanhou. Tecnicamente, você perdeu dinheiro. Mas melhor ele na poupança do que dentro de casa guardado, em termos de segurança e rentabilidade. Você pega, por exemplo, um investimento no Tesouro Selic. Tem alguns fundos de crédito privado com resgate no curto prazo. Pouca gente sabe, se você aplicar o dinheiro na poupança e resgatar antes dos 30 dias, você perde toda a rentabilidade do período. Nesses fundos, não. Você pode resgatar, às vezes, se ele tiver uma liquidez, né, que nós já explicamos, boa, você pode colocar o dinheiro lá e, de repente, aconteceu uma emergência, 10 dias depois você precisa do dinheiro. Você resgata o dinheiro, mas tem lá um pedacinho menor da rentabilidade, mas você ganha alguma rentabilidade. Então, hoje, sim, existem investimentos tão seguros quanto a poupança, e que tem uma rentabilidade, às vezes, o dobro da poupança no mercado financeiro, mesmo com pouco dinheiro, mesmo com R$100. E a Gisele de BH, né, quer saber, você falou aí da importância de procurar, né, os assessores de investimento. Ela quer saber onde que encontra essas pessoas, onde estão, onde vivem, do que se alimentam. Assim como qualquer profissional, seja um mecânico, um engenheiro, seja um médico, é importante você saber e checar o histórico desses profissionais. Se eles são experientes, a que tipo de entidade financeira que eles estão ligados. Então, você consegue acessar isso, por exemplo, no site da CVM, você consegue, da Comissão de Valores Imobiliários, tem essa lista de assessores, mas os grandes bancos de investimento do país são os que têm os melhores e mais capacitados assessores de investimento. Basicamente, todas as cidades. Hoje também é muito fácil, mesmo para quem está no interior ou está numa cidade que não tenha esse tipo de acesso, você consegue marcar uma reunião online, né, pelo celular mesmo, você conversar com o assessor de investimento. Esse atendimento é sempre personalizado, é sempre entendendo quem é aquela pessoa, qual que é a realidade financeira daquela pessoa, analisando de repente quais os investimentos que ela tem, como é que você consegue portar.
pouca gente sabe também, praticamente todos os investimentos você consegue transferir de instituições, fazer uma portabilidade sem você ter perdas nessa transferência. Então, se você tem um investimento, não necessariamente você precisa resgatar para investir melhor, de repente você consegue transferir para essa instituição. Então, hoje tem um acesso muito bacana, muito fácil para todo mundo conversar e entender um pouco melhor de investimento, mas de maneira não amadora, de maneira profissional. E, Rodrigo, para a gente conseguir essa orientação, esse conhecimento sobre investimentos, então você já deu essa via aí, né, desses assessores financeiros, e a pessoa, ela pode sim procurar, né, conhecer, aí a gente tem um mundo da internet hoje. Eu queria saber de você se você indica para seguir algumas pessoas, ou então podcast, ou então um material, um livro, né, básico aí do investimento. Por exemplo, teve uma época que eu escutava muito a Nath Finanças, e ela é muito boa para essas coisas também, e do dia a dia. Então, assim, quais dicas que você pode dar, além desse assessor, né, financeiro, para o pessoal também ter essa autonomia e conseguir ter esse conhecimento também, entender um pouco mais desse universo? Para quem está começando, por exemplo, você vai, o maior banco de investimento da América Latina, chama-se BTG Pactual. Lá dentro tem Gustavo Cerbasi, então ele dá essas dicas de investimento em vários vídeos lá, bem básicos. Tem o André Bona também, que ele pode dar esse caminho do início de um investimento um pouquinho mais sofisticado, mas eu reforço, é como se você comprasse um carro e buscasse entender melhor de mecânica. A sua interlocução com o mecânico melhora, mas é mais inteligente você deixar ele pôr a mão na massa, ele trocar as peças. Mas é importante você checar o que está acontecendo, você saber se aquilo é certo ou errado e se aquilo cabe, aquele conserto cabe na sua vida. Então, quando você escutar um assessor de investimento, é justamente para você buscar referências não amadoras, referências profissionais, para você tomar as suas decisões de maneira correta. Né? Não buscar nenhum modismo, não buscar nenhum tipo de onda aí de ganhos fáceis no mercado financeiro, né? Você ter essa segurança do que você está fazendo. É tão difícil ganhar dinheiro aqui no Brasil, é tão sofrido, quando você ganha você tem que proteger esse dinheiro, não só de golpistas, mas também da inflação, né? Você ganhar dinheiro de verdade. A gente ter essa informação é muito importante para a gente saber por onde começar e também ter tranquilidade que a gente está fazendo a melhor escolha na hora de aplicar o nosso dinheiro, né? E eu acho que uma dúvida aí que talvez, né, um tema atualmente, né, com a tecnologia, com tudo que tem acontecido aí, as criptomoedas são um assunto que tem bombado, que muita gente também ainda acha que é um bicho de 7 cabeças, né? Elas estavam muito em alta, mas se desvalorizaram bastante recentemente. Afinal, né, o que são as criptomoedas, como que elas funcionam e é um bom investimento? Olha, nós falamos de perfil de investimento, investimentos de baixo risco, de alto risco. As criptomoedas são investimentos de altíssimo risco, né? Na verdade, são ativos digitais que não são lastreados em nada, a não ser na especulação do mercado financeiro. Eu li um dado recente que aproximadamente 90% de todas as criptomoedas tiveram uma baixa maior do que 70% nos últimos 36 meses, ou seja, foi um destruidor de riqueza de muitas pessoas. Elas não são moedas reguladas, não são moedas fiscalizadas na maneira correta. E aí é uma brincadeira que eu faço com todo mundo que me pergunta qual é o melhor investimento, se são ações, criptomoedas, renda fixa. Se nós comprarmos barato e vendermos caro, até jabuticaba serve. Fazer isso de maneira honesta, de maneira segura e de maneira regular, aí estão os profissionais. Então, os modismos das criptomoedas são muito perigosos. As pessoas estão entrando em pirâmides financeiras, não são reguladas, promessas de rentabilidades absurdas. É um meio muito utilizado para a circulação de dinheiro que não é lícito. Então, tem que ficar muito atento com isso, o investidor. Rodrigo, gostaria de agradecer a sua participação. Já fica aí o convite para mais vezes, porque assim, a gente pode falar sobre bolsa de valores, que também dá um outro estúdio, né? Então, assim, quando a gente abre esse leque aí do investimento, a conversa vira infinita, né? Então, assim, muito obrigada pela sua participação aqui hoje, porque eu acho muito importante, né, a gente ter esse conhecimento, porque como você bem disse, a gente está vivendo um cenário crítico, assim, né, a gente não está vendo o nosso dinheiro, né, meio que recebe, paga conta, e a gente precisa talvez frear e entender que sim, R$100 por mês vai fazer a diferença, né, e ter todo esse conhecimento. Então, muito obrigada e já fica o convite para uma próxima aqui no Manhã Diversa, viu? Prazer foi todo meu.
Daqui a pouquinho o chefe Arthur Veloso chega com mais Bora Rangar, né? Mais uma receita deliciosa aí hoje, caldo de milho, frango desfiado e bacon, uma receita, ó, de sucesso. Você não vai querer perder, não sai daí.